Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Desculpa, eu peço desculpas pelo pequeno atraso, é que nós estamos organizando uma série de entrevistas para essa semana, essa é a razão do atraso. Agradeço os 606 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo, porque esse canal tem princípios na defesa intransigente da Constituição, do Estado Democrático de Direito, das liberdades democráticas. Tem encaminhamentos, como sempre uma visão com analítica, crítica e propositiva, tanto nas lives como nas entrevistas, que busca sempre qualificar a reflexão sobre esse momento dramático que nós estamos vendo. Muito obrigado mesmo. E você que gosta do canal, está entre os 606 mil inscritos, né? Indica um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursovila.com.br. Como eu já tinha conversado com vocês e previsto, está acontecendo, essa vai ser uma semana politicamente muito tensa. Já desde o final de semana isso ficou claro. Por quê? Por causa da Constituição, terça-feira, da CPI da Covid. E o governo sabe que tem muitos crimes que cometeu desde o ano passado. Estamos atingindo a trágica marca, essa semana, de 400 mil mortos. Eu estava vendo o número hoje na imprensa, que em 4 meses, antes de terminar o mês de abril, portanto, nós temos um quadrimestre inconcluso, já teve mais mortos no quadrimestre inconcluso desse ano do que em relação a todo o ano passado de 2020. No ano passado, de 2020, morreram 195 mil brasileiros. Nesse quadrimestre inconcluso, já morreram 196 mil brasileiros e brasileiras. Portanto, é uma tragédia, um morticínio, uma matança, né, que está ocorrendo aqui, e a sociedade vai tomar conhecimento disso, porque a CPI ela tem, insisto, lembre-se sempre do artigo 58, parágrafo 3º, reza aqui, eu só vou ler o início do parágrafo, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, etc., ou seja, vai ter investigação mesmo, sério, e com a chancela de uma CPI do Senado Federal. E de uma forma, presumo, eles vão tentar badernar, mas organizado. Eu digo badernar porque hoje também eu estava assistindo à tarde o delegado Saraiva, que foi entrevistado aqui da Polícia Federal conosco, né? Semana passada, assisto, brilhante entrevista, que mostra todo o contrabando de madeira na Amazônia, a questão do garimpo, né? Que ele fez a notícia crime contra Ricardo Salles. Ele estava depondo e eu vi o começo do depoimento, a confusão, porque eles não estavam, os nazifascistas bolsonaristas, permitindo que ele falasse. Na Câmara dos Deputados isso até dá para fazer, infelizmente, mas o presidente da comissão agiu de forma firme, está de parabéns, né? Garantindo o direito à organização da sessão, né? Aos que estavam efetivamente inscritos a falar e ao depoente, para que pudesse responder às perguntas dos deputados. Agiu de forma firme, mas tentaram badernar a sessão. No caso do Senado, haverá algum tipo dessas tentativas, mas vai ser muito mais difícil. Por isso que o governo entendeu aquilo que eu cantei a bola lá atrás. O quê? Que ali está sendo, na CPI, decidida a sorte desse governo. Porque até agora, nessa tragédia, foi apresentado tudo isso para a sociedade. Os índices de popularidade dele, né, não param de cair, né? As avaliações positivas vão caindo, e a impopularidade cada vez mais sobe, passa de 50%, o ruim, péssimo. E a CPI, com esses poderes que determinados pela Constituição, vão apresentar que governo é esse, de forma mais transparente possível. E aí não vai dizer que é informação falsa da imprensa, fake news, não, é o Senado Federal, e de forma organizada, porque na Câmara dos Deputados, se fosse mista a comissão, seria um horror, é bom não ser mista, ser só do Senado, porque você tem condições de ter uma ação organizada, né? E não virar um botequim, como estavam tentando fazer hoje na sessão com o delegado Saraiva da Polícia Federal, mas a direção da comissão foi firme
impediu, mas eu não sei o resto da sessão, porque depois eu estou começando aqui a live, pouco antes eu estava conversando com os entrevistados dessa semana, organizando a série de entrevistas. E por quê? Porque o governo sabe que ali fez até uma lista de acusações, de 23 prováveis acusações que serão feitas ao governo. É hilariante, é um governo, parece o Exército Brancaleano, ele lista as acusações vão ser feitas contra ele, em vez de esperar que as acusações sejam feitas, né? Não, lista e o documento vazou. Então fica pior ainda, porque você entrega à CPI até um roteiro do que ela deve fazer. É inacreditável. São coisas que só ocorrem aqui no Brasil. Quando você vai passando aí por todo o noticiário, eles estão ameaçando agora governadores, usando a PGR para isso, e a PGR, infelizmente, está aí fazendo esse serviço que é triste, né, antirrepublicano, mas e estão começando agora a fazer o bombardeio, mas é um bombardeio muito frágil. O ministro da Saúde, por exemplo, né, afirmou hoje na comissão temporária da Covid-19 no Senado, de que é necessário acabar com polêmica. Ele quer censura, legal, hein, senhor Queiroga, ele quer censura, e que é necessário passar uma mensagem harmônica à sociedade. Então ele tem de combinar com o chefe dele, o criminoso Bolsonaro, porque o criminoso Bolsonaro faz o oposto do que pretende o ministro da Saúde, né? Basta ver o que ele fez no final de semana, incentivando aglomerações, né? Não utilizando máscara, né? E todas as recomendações dadas pelas autoridades de saúde pública. Então, começa esse bombardeiozinho, mas é muito frágil, o governo está contra a parede. Esse é o momento de acabar com esse governo criminoso, antinacional, antivida, né, e um governo genocida, e acabar pelo que determina a Constituição, com impeachment, ou seja, eu digo que um mês de trabalho da CPI vai dar um número de informações tão importante e fabuloso que fortalecerá ainda mais essa tentativa de entrar com um pedido único das oposições, quer dizer, aí você vai ter o político, o jurídico e a questão da saúde pública produzida esse material, um mês só, vai ser certamente suficiente, não precisa nem ter o relatório final, nada disso, porque todo mundo sabe os crimes cometidos. Imagina quando o Pazuello for depor, vai ser um desastre. O Pazuello, por sinal, vale destacar, no domingo estava passeando no shopping Manauara, em Manaus, sem máscara, descumprindo, inclusive, um decreto estadual que exige máscara. Ele estava sem máscara. Esse é o Pazuello, sem máscara. E foi advertido por pessoas que estavam circulando no shopping. E aí ele aproveitou para fazer piada. Sim, sim, sim. Né? Ele foi advertido, reagiu com ironia, né? E disse o seguinte, uma senhora que eu adverti, falou, eu fotografei e questionei perguntando se ele estava entrando sem máscara no shopping. Ele respondeu dizendo, pois é, estou sem. Onde compra isso? E saiu rindo. Aí uma cliente do shopping deu uma máscara para ele colocou e foi embora. Esse é o ministro da Saúde. Tem conserto? Não tem. Esse homem envergonha a história do Exército Brasileiro. Esse homem se transformou hoje em sinônimo do Exército Brasileiro. A única forma dele deixar de ser sinônimo do Exército Brasileiro seria o comando do Exército tomar uma atitude em relação a ele. Ele está na ativa, por incrível que pareça, mas o Bolsonaro está requisitando para o Palácio do Planalto. Por quê? Quer treiná-lo para o depoimento e acha que lá no Palácio ele estaria protegido das graves acusações que pesam sobre sua gestão. Evidentemente que as acusações pesam sobre o Pazuello, que é um general ridículo, um general de fancaria, de comédia pastelão, mas não é a ele que pesa a origem central dos crimes, mas está acima em quem? O genocida Bolsonaro. Então, esse aqui é um pobre coitado que se humilhou, é uma vergonha, virou capacho de um capitão assassino. Que vergonha para o Exército. Um general de 3 estrelas, no caso, um general de divisão, virou capacho de um capitão terrorista que saiu com desonra do Exército. Isso nunca vai apagar a história do Exército. Isso vai ficar na história. Na história. Não adianta vocês fingirem que isso vai ficar lá. Então, os 30 anos que o Exército tentou limpar a sua história como uma ação cumprindo o que determinava a Constituição de 88, nos últimos 30 anos, antes do governo Bolsonaro, esses 2 anos, e principalmente a Covid-19, destruiu o Exército. Destruiu. Né? Então, ele está passeando. Né? O Bolsonaro, desesperado, né? Vocês devem se lembrar, que ele foi naquele programa pavoroso, e é uma coisa que nós temos de discutir, né, as concessões de rádio e TV daqui para frente, quando passar a Covid, porque não é possível você ter concessões de rádio e TV
para concessionários que descumprem a Constituição, os valores da Constituição. Não pode, né? Portanto, acima de qualquer lei de concessão de rádio e TV, que eles não são donos, são concessionários, tem os princípios da Constituição que não são seguidos na programação. Esse programa policial horroroso, que as pessoas ficam comemorando morte, eles ampliam um CPF, né, e põem cancelado e ficam dando risada quando vem a notícia da morte de pessoas. Aí passa burro, eles tocam música, é uma coisa horrorosa. Pior do que isso é a presença de um presidente da República num país que está atingindo nessa semana 400 mil mortos. 400 mil mortos, que vai a um programa desse, participa das brincadeiras, das piadas homofóbicas, né? E de fake news, e tira foto dando risada, segurando aquele CPF escrito cancelado. Eu fui o primeiro a alertar isso, já na sexta-feira, hoje todo mundo está falando, ainda bem, causou um repúdio por parte de todos que assistem aquilo, que é a barbárie institucionalizada, e esse é o Bolsonaro. Quando nós falamos que ele conspira contra a Constituição, que ele é um genocida, que tem uma visão de mundo nazi-fascista, e sempre digo, ainda bem que ele é um mandrião, ainda bem que ele é um mandrião, porque ele nunca leu os autores nazistas nem fascistas, senão nós estaríamos numa situação pior ainda. E aquilo, claro, causou uma repercussão terrível. E o que acontece? Ele foi à Bahia inaugurar uma estrada de alguns quilômetros, o asfalto, asfaltaram outra vez a estrada, recapearam, fizeram uma via a mais, coisas assim, de 30, 40 quilômetros, e ele foi inaugurar isso. Um presidente da República se desloca ao interior da Bahia para inaugurar 40 quilômetros de uma estrada. É inacreditável. É como eu falo, é o Tarcísio. O Tarcísio é um dos maiores enganadores que nós temos no momento atual. O Tarcísio é uma piada, né? É aquele que inaugura bica, inaugura estrada de 20 quilômetros, agora ampliou uma estrada de 40 quilômetros já existente, né? Eles só estavam ampliando aquela estrada, e o presidente da República se desloca para isso, quer dizer, se desloca para atacar o governador da Bahia, com o intuito não era os 40 quilômetros, mas era atacar o governador da Bahia e atacar as instituições e tentar ameaçar, porque ele é um homem cruel, sempre digo, mas medroso, covarde, está morrendo de medo da CPI, como eu já tinha adiantado isso para vocês. E aí uma jornalista, e eles também eles têm ódio das mulheres, os nazifascistas, né? Os nazifascistas, como o Bolsonaro, têm ódio das mulheres. Uma jornalista cumpriu o seu papel, perguntou, como é possível ele tirar foto com aquele cartaz de CPF cancelado, né? E ele a atacou, né? Dizendo, eu vou pegar aqui a jornalista, eu estou usando a fonte, é o G1, tá? G1 Bahia. A jornalista questionou Bolsonaro sobre as críticas que ele recebeu pela foto do CPF cancelado em um momento que as mortes pelo novo coronavírus no Brasil se aproximam de 400 mil. O presidente então respondeu: você não tem o que perguntar, não? Deixa de ser idiota, menina. É isso. Esse é o presidente, é o valentão. É o valentão que é armado, um militar armado, foi assaltado por 2 adolescentes do Rio de Janeiro que levaram a moto dele, né, e a pistola Glock. Só não deixaram ele de cueca porque não quiseram. Aí o homem treinado para matar. Aí ele estava ali, pianinho, né? Agora aqui ele é valentão. Valentão, porque ele estava com os capangas, que aqui lá não são segurança, são capangas, né? E era uma mulher. Aí ele é valente. Eu, quando estive com ele cara a cara, em 2017, ele não estava tão valente assim, não. Então, ele disse assim, você não tem que perguntar, não deixa de ser idiota. Deixa de ser idiota. Esse é o presidente da República. Olha a mensagem que ele dá aos brasileiros. Esse caos que nós vivemos, que as pessoas não respeitam mais nada no Brasil, tem a ver, porque idiota é ele, não é a moça que fez a pergunta correta à jornalista. Idiota é ele. Né? Ele é um genocida, um assassino, um homem que tem as mãos sujas de sangue, um ladrãozinho que desvia, inclusive vejo no Estadão, né, os 5 funcionários do gabinete dele quando era deputado federal, que também tem como era rachadinha lá. Ele é ladrãozinho, porque chamar de peculato, não, é roubo, ele é ladrão, né? Na linguagem mais vulgar, é isso, ele desviava dinheiro público, né? Dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro nosso. Aí ele é valentão. Quando ele chega com a moça, a jornalista está cumprindo lá o seu dever. A questão que se coloca é que ele está, e eu tinha dito isso para vocês com bastante antecedência, que isso ia ocorrer. Ele agora
desesperado, toda a quadrilha bolsonarista, toda aquela malta, infelizmente alguns militares participando disso, isso é vergonhoso lá no Palácio do Planalto, citando a fonte, a Folha de São Paulo. Tá? Bolsonaro diz não se preocupar com CPI, e Lula e cobra governadores para não esticarem a corda. Aí ele começou a fazer uma série de ameaças lá no interior da Bahia, né, inaugurações que não têm a mínima importância, e disse o seguinte, os governadores estão seguindo o artigo 5º da Constituição, está sendo respeitado o direito de ir e vir, o direito da pessoa ter um emprego, ocupar o tempo para exercitar a sua fé, é só ver se isso está sendo respeitado ou não. Né? Ele aproveitou para criticar o Supremo Tribunal Federal e voltou claramente, olha a forma como ele se referiu, hein? Não podemos admitir alguns pseudo-governadores, não são pseudos, eles são governadores, estão no exercício do cargo, mas ele disse, não podemos admitir alguns pseudos-governadores quererem impor uma ditadura no meio de vocês usando do vírus para subjugá-lo. Né? Aí, depois de fazer todas essas afirmações, né, gravíssimas, tal, ele começou a ameaçar novamente com a questão do golpe de Estado, né, porque é típico dele. Né? Quando ele vê que ele está colocado contra a parede, ele disse, agora citando ao mesmo episódio, mas citando a Folha de São Paulo, disse ele, está chegando a hora de o Brasil o Estadão, perdão, está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência. Ou seja, o que ele está dizendo é que ele está preparando um golpe de Estado. Né? Ele está preparando um golpe de Estado. Ele diz que nós estamos aqui igual um estado de sítio, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aponta claramente, ameaçando que vai dar um golpe de Estado. Né? Ou seja, e que a paciência dele terminou, né, que estão esticando a corda e etc. Veja que ele vem fazendo referência a isso desde o ano passado. Diminuiu com a prisão do Queiroz. Depois ele se aproximou em certo momento no segundo semestre, no final do segundo semestre, início desse ano, do Centrão. E muitos ingênuos ou oportunistas, não sei, imaginaram que o Bolsonaro tinha se convertido à democracia, né? E eu falei para vocês que isso não corresponderia à realidade. Ele estava fazendo aquilo com o meio de tentar preservar-se no poder a qualquer preço. E acertei, porque os ataques que ele está fazendo e fez hoje, violentos, contra o Supremo Tribunal Federal, contra os governadores, contra os prefeitos, e ameaçando de golpe de Estado, e voltando à história do Exército, né, ele tem insistido nessa questão, o sinal está bem claro, acho que a todos que nos acompanham, né, o que ele pretende em tese fazer. E isso tem reflexo no quê? Na economia. Eu não vou externar tudo da economia brasileira, mas citando a Folha e agora essa notificação na Folha Online, com o agravamento da pandemia, investidores estrangeiros retiram 2 bilhões e 100 milhões de dólares do Brasil em março. Aplicações e ações e títulos apresentam o primeiro resultado negativo em 9 meses. Ou seja, as pessoas estão vendo que não dá, porque o mundo está se transformando e o Brasil não. Então, o que está ocorrendo? As pessoas estão saindo. Isso é nítido, isso é claro. Ou seja, é necessário, portanto, e sem falar, porque enquanto ele está fazendo essas palhaçadas no interior da Bahia e preocupado, fazendo questionário para ver quais as acusações que vão pesar sobre ele na Covid, o país economicamente está afundando. Né? Nós, no campo da saúde pública, não temos vacina, não temos efetivamente hoje equipamentos mínimos necessários, os hospitais passam situação extremamente difícil pelo país inteiro, né? E no campo da economia, a devastação, porque não haverá recuperação econômica esse ano. E o mundo, enquanto isso, está crescendo. Os Estados Unidos vai crescer muito, já com 200 milhões de aplicação de vacinas, mas vai crescer, não sei quanto, alguns falam em 4%, 5%, outros falam até em 6%. A China vai crescer a 8%, alguns falam 9%, tudo positivo, né? E o Brasil, o que vai acontecer conosco? Porque a expansão da pandemia significa que sem vacinação em massa, e não teremos, porque a vacinação, o próprio Queiroga já disse que vai continuar em 2022. Sim, nós teremos 3 anos, portanto, de paralisia. O país vai estar destruído. E ele joga com o caos dentro do seu projeto político. Ele precisa do caos. Quando ele voltou a falar no final de semana que o Exército ele vai colocar
se necessário, se tiver o caos, ele vai colocar o exército na rua, ele está ameaçando com o golpe de Estado e está dizendo assim, saqueie o seu mercado, saqueie o pequeno comércio, pode fazer o que você quiser. Em suma, ele está ameaçando, é isso, é ameaça, ameaça. Então, a instabilidade no Brasil é ele. Por isso que a saída dele significa 3.000 vidas por dia salvas, 3.000 vidas, porque a morte, em média, é isso, 2.500, 3.000. Significa, como eu já disse outro dia por semana, né, de 20 a 21 mil mortos por semana. E, se você for pensar isso no mês, em torno de 80, 90 mil mortos mês. A saída deles, salvando vidas. No campo econômico, nós vamos poder ter alguma ação efetiva econômica. E com esse presidente e com esse governo e com esse ministro da Economia não teremos. A situação nossa vai se agravar mais. Ou seja, a nossa recuperação não vai ser nem em 22, vai ser a partir de 2023. Nós teremos mais uma década perdida. Essa que começou agora, a 1º de janeiro. A situação é gravíssima. Gravíssima. Por isso que eu não entendo as elites empresariais, industriais, Fiespes da vida. Bem, a Fiesp embarca nesse projeto criminoso. Ai, que saudade de Roberto Simples. Mas isso não tem mais. Agora você tem essa caterva aí que beija as mãos de um assassino, né? Mas serão cobrados no futuro, porque a história não os absolverá. Então, quando você passa por aqui e vê o Bolsonaro desesperado, né? Quando ele chega e faz essas afirmações de que nós teremos agora um novo grito de independência, mas espera um pouquinho, grito de independência? Ele é o Dom Pedro I, né? Será que ele vai o quê? Ele acha que nós estamos vivendo o mesmo momento histórico? E ele confunde o artigo 5º. Olha o que ele diz. Na semana passada, após seguintes declarações, né, de que seu exército não iria às ruas, nós comentamos aqui, inclusive, né, contra o povo, o chefe do executivo disse que as forças armadas podem ir às ruas para acabar com essa covardia de toque de recolher. As tropas, de acordo com ele, fariam valer o artigo 5º da Constituição. Ele está confundindo o artigo 5º da Constituição com o AI-5. São duas coisas diferentes. Está ouvindo aqui pela primeira vez. Ele está confundindo o artigo 5º da Constituição com o ato institucional número 5. São duas coisas radicalmente distintas. O AI-5 é de 13 de dezembro de 68, o ato mais arbitrário da história brasileira. Não há nada mais arbitrário do que aquilo. E o artigo 5º da nossa Constituição é o artigo mais longo e o artigo mais bonito, mais belo da Constituição, pela garantia de direitos que nós nunca tivemos ao longo da nossa história política e constitucional. Daí a sua importância. Chama-se, né, é o capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, e aí vem o artigo 5º, né, todos são iguais perante a lei, é a cabeça do artigo, o caput do artigo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí vem todos os incisos, né, desse artigo, que é belíssimo, tal. Nós temos 78 incisos, né? E aí expõe todos os nossos direitos. Claro que tem nossos deveres, mas isso aqui é importantíssimo, esses direitos aqui colocados. Então, ele confunde o artigo 5º, que ele nunca leu, com o ato institucional número 5, que é o ato mais arbitrário, que dava todos os poderes ao presidente da República. Ele podia caçar qualquer vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador, podia retirar juiz, até do ministro do Supremo Tribunal Federal, como fez em 1969, no início de 69, com 3 ministros, grandes ministros, Hermes Lima, Evandro Lise Silva e Vitor Nunes Leal. Né? Brilhantes ministros, foram caçados pelo ato institucional número 5. Né? E todas as ações que o presidente fazia de acordo com o AI-5 não seriam apreciados pela justiça. São coisas de uma arbitrariedade absoluta, o ato institucional número 5, que é isso, que é o símbolo da ditadura militar. O artigo 5º da Constituição, em 1988, é o inverso. Então, ele não leu. Então, ele confunde o artigo 5º com o AI-5.
são coisas totalmente diferentes. E faz essas ameaças aqui de que vai dar o grito, né, um novo grito, etc. Tal. E em toda essa ação na Bahia, ele estava sem máscara, fomentando aglomerações. Então, o Queiroga, que está querendo agora ameaçar, dizendo, olha, vamos precisar, né, precisamos de unidade, né, como disse hoje, não precisa de polêmica o Brasil, o que é necessário é passar uma mensagem harmônica à sociedade, ele tem que falar com o criminoso Bolsonaro, porque ele estava na Bahia fazendo o contrário do que o ministro da Saúde estava dizendo hoje, na comissão temporária da Covid-19 no Senado. Não perceba, é uma coisa louca que nós estamos vivendo, é uma loucura. Né? Citei até, ontem comentando o Campo de Concentração, o livro do Viktor Frankl, que é um livraço, tal, né? Para a gente começar a entender, né? Claro que é um exemplo limite, né? Mas entender o que está acontecendo conosco, que aqui não tem aquelas cercas eletrificadas, mas nós temos comportamentos que se assemelham àqueles. Lembra a passagem que eu li? Né? Então, a questão que, portanto, que se coloca aqui é que o governo sabe que a partir de amanhã vai sofrer, vai depender da ação política. Não é que necessariamente vai ocorrer, mas pode ser o fim do governo, a CPI, pode ser o fim do governo. Por quê? Porque vai apresentar com documentos e depoimentos os crimes cometidos, planejados por Jair Bolsonaro. Né? É esse o cenário, e ele sabe que isso pode ocorrer. Daí o desespero, e que vai atingir a caterva lá do Palácio do Planalto, aquela malta, porque o criminoso não é só o Bolsonaro que vai sentar no banco dos réus, como eu fui o primeiro a falar em julgamento do Nuremberg aqui no Brasil, usando como referência o célebre julgamento do Nuremberg de 1945, 1946, né, e a prisão de Spandau, né, onde foram levados. Eu sempre dizendo aqui que o nosso Nuremberg, a prisão é Bangu 8 para ele, para o criminoso Bolsonaro, que é um homem covarde, mau, cruel, um cristão, coisa alguma. Por isso que esses pastores são picaretas, viu? E você, evangélico, se estiver me acompanhando, não acredite nos pastores picaretas que apoiam um verdadeiro Lúcifer. Ele forma um trio, Lúcifer, Asmodeu e Jair Bolsonaro. Esse é um homem do mal, criminoso, assassino, um genocida. Então, se o pastor começa a falar em Deus, em Jesus, está querendo o seu dinheiro e está querendo que se apoie um assassino. Então, não entre nessa. Então, a grande questão, ele sabe, o começo do fim é amanhã. Amanhã, agora, será necessariamente? Depende da forma da ação política. Do encaminhamento de nós, da sociedade civil, apoiar a CPI, os 11 senadores, né? Mandando mensagens de apoio, não caindo em fake news, mandando sugestões para os gabinetes, né? Assistindo e avisando para as pessoas assistirem às sessões que o Brasil vai parar. Imagina o dia que esse homem criminoso, sem máscara, domingo em Brasília, em Manaus, no shopping Manauara, né, desfazendo das pessoas que usavam máscara, criminoso, o senhor Pazuello envergonha o exército, tu és um criminoso. Né? Esse homem, no dia que ele sentar e ter de depor, ele não pode mentir, senão vai preso. Aí o Bolsonaro vai criar, eu estou dizendo isso, hein, que o cenário é esse, que algumas coisas, a experiência e o estudo de história permite você chegar a essas conclusões com antecedência. Ele aí vai querer um embate final. Quando ele está falando que a hora está chegando, que vai ter a hora que ele vai dar o grito, que a corda está esticada, ele sabe que a hora é a CPI, ela tem uma enorme importância. Outras CPIs acabaram com governos. Essa tem tudo para acabar com o governo, pior governo da história republicana, que não é só a questão econômica, social, educacional, infraestrutura, tudo isso é muito importante, mas é mais. Por isso que essa crise, volto a dizer na minha leitura, né, que vocês ouviram aqui, não entra na tipologia das crises brasileiras, porque ela é mais longa e mais profunda, não tem relação alguma com aquelas crises desde a Revolução de 30, é outra coisa, né? Porque agora tem 400 mil mortos, e se esse ritmo continuar e atingirmos 500 mil, como alguns imaginam, em junho, próximo a julho, aí vai ser uma tragédia. E veja o que está ocorrendo em outros países, que vai ser objeto até de entrevistas nossas. A tragédia da Índia, ou seja,
temos situações que a gente não sabe se vão chegar aqui de alguma forma, algumas variações, mutações do vírus, tal. Nós precisamos da vacinação em massa, mas não temos, e não temos por quê? A entrevista da Veja, do ex-chefe da SECOM, porque o governo não quis comprar. Ele diz, por dolo ou incompetência, as duas coisas. Ele diz, o sujeito que estava no governo, e fala o exemplo da Pfizer, nós poderíamos estar vacinando desde o ano passado. Quantas vidas salvas, quantos negócios salvos, quantas famílias salvas, né? Quantos futuros salvos de pessoas que desenharam, planejaram a sua vida. Que esse assassino, esse criminoso, de forma planejada se recusou a comprar e nem recebeu o presente da Pfizer e sequer respondeu naquele momento. Isso a gente não pode esquecer, nós precisamos ter orgulho de ser brasileiros e ter, desculpe usar a expressão, asco desse governo. Me lembro do Dr. Ulisses, o discurso do 5 de outubro de 88, asco e nojo da ditadura. Hoje nós poderíamos substituir ditadura por Bolsonaro, asco e nojo de Jair Bolsonaro. Se você gostou dessa live, de tantas outras que estão no meu canal, está entre os 606 mil inscritos, né, e mais 100 milhões de visualizações, muito obrigado mesmo. Indique a uma amiga, um amigo, é fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho com suas notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar com vocês, muito bem fácil, a página dos comentários, né? Lembro também, as entrevistas, nós já estamos, por isso que atrasamos um pouco hoje, que nós estávamos acertando uma série de entrevistas ótimas que teremos nessa semana. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações, tá bom? Nos encontramos então amanhã e já sabendo como é que vai se instalar a CPI, como é que foi o clima, não vai faltar assunto. Até.